sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso Intercidades. Vá ficando por aí porque, não diga a ninguém, mas nós hoje temos um programa verdadeiramente espetacular e vamos, como sempre, levá-lo a conhecer o que há de melhor no nosso país. O comboio está quase a partir da estação. Mas posso já dizer que o itinerário de hoje passa por Grândola, Castro Daire, Aljustrel, Caldas da Rainha e muito mais. Vamos começar já a fazer uma ligação na próxima paragem àquele que é para nós... Bem sei que nós somos parceiros deste festival incrível, Terras Sem Sombra, mas é de facto um festival que acontece no Alentejo e que é absolutamente extraordinário. E na próxima paragem está um dos seus responsáveis, José António Falcão. Vamos lá falar com ele. José António, que saudades, como é que está? Olá, muito boa tarde. Tudo bem. Bem sei que tiveram uma programação absolutamente extraordinária, por altura agora do 25 de Abril, em que estiveram a revisitar Zeca Afonso, e eu sei que vamos falar dos próximos dias, mas não posso deixar de lhe perguntar como é que foi. Correu bem? Foi giro? Correu muito bem, foi uma grande iniciativa de Grândola e nós agora juntos em Sombra para Grândola. A canção, o programa foi classificado recentemente como Tesouro Nacional para esta iniciativa e aproveitamos também a oportunidade para dar a conhecer a grande música do mundo em Grândola. Isso. E já agora revisitar a biodiversidade, neste caso muito concreto, as dunas do seu litoral. Espetacular. Mas agora, nos próximos dias, o Festival Terras Sem Sombra, que nós aproveitamos sempre para dizer que é um festival que se passa só no Alentejo e que tem esta componente, não é, José António, que nós adoramos, que mistura a música mais erudita, mas que é para todos, o território, a natureza. O que é que se vai passar agora nos próximos dias de interesse para que aqueles que até, eventualmente, aproveitem o feriado, vos possam visitar e aproveitar a vossa programação? Rita, antes de mais, deixe-me dizer aqui um grande obrigado ao Conta Lá, porque de facto este canal está a revolucionar a comunicação social em Portugal e está a trazer os territórios de baixa densidade, mas o mundo rural, e não só o mundo rural, o nosso Atlântico e tantas outras coisas, diretamente à casa dos portugueses. Obrigada. Isso é extremamente importante o vosso trabalho e é necessário que todos tenhamos consciência disso. Obrigada, José António. No Alentejo somos, enfim, espectadores muito atentos do que vão realizando. E neste caso vamos aproveitar a vossa boleia para dar a conhecer um bocadinho daquilo que nos espera no próximo fim de semana em Grândola. Vão ser os dias 2 e 3, portanto sábado e domingo, e no sábado nós vamos começar às 15 horas, ali num sítio bem central da histórica Vila de Grândola, que é a Biblioteca Municipal, com a historiadora Ana Paula Amendoeira e o conhecidíssimo cantor e professor Francisco Fanhais, realizarmos um périplo que nos dá a conhecer aquilo que foi a presença de Zeca Afonso em Grândola e como é que nasceu, no fundo, esta extraordinária canção, a Grândola Vila Morena, que é quase um segundo hino nacional do nosso país. Enfim, é uma canção muito popular, muito bela e com um grande significado. Sabes, António, fizemos há pouco tempo um direto do museu, precisamente da canção, em Grândola. Há muita gente que desconhece que Grândola tem este museu do Grândola Vila Morena e que é absolutamente extraordinário. Eu própria já tinha passado lá à porta e só entrei agora através do Conta Lá e através do Intercidades. E percebi que o museu vale mesmo a pena visitar também porque tem uma abordagem à canção e à história de uma forma também muito tecnológica, muito digital, o que também é ótimo porque chama novas gerações. E, portanto, é bom saber que todo este território tem estas iniciativas todas onde também o vosso festival faz parte. E, portanto, vamos então, a Terras Sem Sombra vai andar ainda à volta do Zeca Afonso e temos mais alguma iniciativa a destacar para os próximos dias? Logo a seguir, do próprio sábado, dia 2, às 21h30, neste caso no Auditório Municipal, que é o Cine Teatro Granadeiro, vamos ter um concerto por um dos mais importantes ensembles polacos da atualidade, Heart and Voices. É um ensemble muito especial que canta a capela. Há aqui toda uma ligação com o canto alentejano, mas estamos a falar de um grande grupo de músicos de criação erudita e que está a marcar os palcos internacionais. É um verdadeiro privilégio tê-los connosco. Deve ser espetacular. Olha, já estou com a inveja. Palavra de honra, deve ser mesmo incrível. Muito obrigado. Está também convidada a estar connosco. Aliás, o Cine Teatro é um sítio muito agradável e com excelentes condições técnicas e acústicas.
Mas neste caso há também uma novidade, é que além de recebermos aquilo que é um pouco a elite, aquilo que é o escol da música polaca da atualidade, estamos a falar de grandes compositores do século XX, através destas vozes maravilhosas, nós vamos ter bem dar um arranjo da Grande Vila Morena para um ensemble à capela com estas características. É, digamos, uma página histórica e vai ser uma estreia mundial. Vai ser com certeza incrível. José António, ficámos aqui com umas ligeiras interrupções no som, coisas que acontecem quando estamos a fazer um programa em direto e a utilizar o WhatsApp como ferramenta para podermos unir todo o território e dar visibilidade a todas as iniciativas. Mas eu deixo-lhe um grande beijinho, a si e a toda a equipa do Terras Sem Sombra, e convido os espectadores do Intercidades, se tiverem dúvidas, a passar pela vossa página do Instagram ou pelo vosso site do Festival Terras Sem Sombra, porque têm lá toda a programação e toda a forma, todas as informações que precisam para participarem nas vossas iniciativas. Um beijinho grande, José António. Obrigada pela sua presença. Um beijinho. Ora bem, e sem mais demoras, e porque este Intercidades anda muito depressa, e agora vamos já para a Nacional 2, não é? Uma estrada histórica que percorre o país, onde, por incrível que pareça, Regina, aqui perto de Via Longa está um sol tremendo, mas acho que aí está a chover e, portanto, olha, começas por fazer uma atualização do tempo. Rapariga, chove por aí, Regina? É verdade, Rita. Olha, não chove para já, mas deve estar quase. Portanto, oxalá que o São Pedro nos ajude aqui neste direto. Portanto, mas se chover nós assumimos, não tem problema nenhum. E tu bem, estás aí Rita, perante olha, uma nós fachada estamos no coração que fala... de Castro. Certo, desculpa interromper-te. Era só para te dar aqui a entrada agora mais oficial, porque tu estás aí perante uma fachada, um grafite, uma obra, um mural, digamos assim, que fala sobre a transumância e as suas terras. É esse o tema de hoje, não é? Do teu direto. Exatamente, Rita. Eu estou mesmo à frente do mural da Transumância, no coração de Castro Daire, e para contar um bocadinho esta história sobre este mural e o que é a Transumância, para lá em casa, quem não conhece e quem nunca ouviu falar, eu tenho comigo a Cristina Gomes, que é técnica superior do turismo do município de Castro Daire, para nos explicar o que é isto da Transumância. No que é que consiste, Cristina? A transumância consiste na deslocação de rebanhos de uma terra para outra. No nosso caso, aqui em Castro Daire, é uma tradição secular. A transumância, a deslocação de rebanhos do sopé da Serra da Estrela para a nossa Serra do Monte Muro. Muito bem. Cristina, eu perguntava-lhe, este projeto, porque as terras da Transumância são um projeto. Que projeto é este? As terras da Transumância surgiram devido ao evento que nós também já fazemos aqui no nosso território desde 2015, que é a última rota da Transumância. Este evento recria mesmo essa deslocação dos rebanhos para o sopé, desde o sopé da Serra da Estrela para a nossa Serra do Monte Muro. Vamos acompanhando. E que já desde 2012 que está patente na Carta Europeia de Turismo Sustentável para a criação deste evento. O município de Castro Daire é o organizador deste evento, então desde 2015, e depois em 2021 surgiu este projeto das terras da Transumância, porque também existem outros municípios que têm a Transumância. E então este projeto uniu 4 municípios, houve aqui uma parceria, Castro Daire, Fundão, Gouveia e Ceia, e que fizeram uma candidatura para vários projetos e para enaltecer também os eventos que cada um faz no seu território. Daí surgir as terras da Transumância, e que em 2022 fez os murais, este mural que estamos a ver aqui, e que existe... Da autoria, de Edison, que é um artista português, e que fez um mural igual em todos estes municípios, nos 4 municípios. Cristina, eu pergunto-lhe agora, vamos exatamente, só para as pessoas lá em casa poderem ver um bocadinho mais de perto, com mais pormenor, este mural lindíssimo que representa um legado desta região. Cristina, as pessoas naturais de Castro Daire, o que é que sentem ao ver isto? Olha, sentem muito orgulho, porque aqui isto preserva e valoriza uma prática ancestral e uma identidade territorial. Portanto, já é uma marca muito forte no nosso território, que é a Transumância. E é a Transumância, e que continua assim por muitos e continua assim por muitos, isso mesmo, não é? Sim.
Porque isto é o continuar de muitas gerações. também, Sim, isto é secular. Durante séculos e séculos houve esta tradição e que a última foi em 1999. Portanto, depois da última parou, já não houve mais na transumância esta tradição, mas faço agora a recriação para se viver estes velhos tempos e para manter viva a tradição e estas raízes e esta identidade. Muito bem. Cristina, muito obrigada. Sem dúvida alguma que ficou aqui um apontamento daquele que é o legado e o património de Castro Daire. Nós amanhã vamos estar num outro destino, na Nacional 2, em São Pedro do Sul, e ficamos aqui com este apontamento. Amanhã trazemos mais um apontamento desta Nacional 2. Muito bem, Regina. Muito obrigada. Um beijinho também à tua convidada e abriga-te se estiver a chover. Não te queremos constipada, precisamos de ti para trabalhar nesse projeto da informação que é Nacional 2 e que está nas próximas semanas a acompanhar o trajeto dessa estrada que cruza o nosso país. Obrigada, Regina. Ora, de Castro Daire, o nosso Intercidade chega agora viagem até ao Alentejo para falarmos do cante, que, já falámos aqui algumas vezes do cante, foi considerado pela Unesco Património Cultural e Material da Humanidade e a nossa próxima convidada é uma verdadeira especialista do cante. E não é só por razões profissionais, mas também por razões emocionais e pessoais. Ora, veja quem está na próxima paragem. Está a Ana Baião, que é jornalista do Expresso. Olá, Ana. Olá, Rita. É jornalista no Expresso já há 26 anos, não é? 26 anos, sim. É uma coisa incrível, já é uma vida. É verdade. Mas para além do trabalho que faz como fotojornalista, também tem outras paixões e dedica a sua vida intelectual também a outros projetos, como é o caso do cante. E eu, antes de irmos ao livro que nos traz também aqui, que é este que está aqui em cima da mesa e que se chama 10 anos de cante, eu gostava que a Ana me dissesse como é que o cante entra na sua vida, porque eu adoro essa história. Porque eu tudo o que envolve memórias boas com os nossos avós, ou memórias dos nossos avós, eu acho fantástico. Conte-me lá. Não, o cante, o meu avô Manel, que era o meu avô paterno, portanto, ele costumava ir à taberna, cantar com os seus amigos, não é? Portanto, havia sempre uma mesa com uns petiscos, um copinho de vinho, e esta é a minha primeira memória, a acompanhá-lo, e lembro-me tão bem como se tivesse sido ontem. Isto era em Pias? Não? Essa parte é que eu não me lembro. Eu não me lembro se foi em Pias, porque o meu avô depois viveu em Almada. Eu não me lembro se foi em Pias, se foi em Almada. Eu lembro-me de que ia com ele pegava-me, portanto eu devia ter os meus 7, 8, 9 anos, para ele pegava-me, punha-me em cima de um banco, não é? Que era para ter a mesma altura dos outros senhores que estavam a cantar, e cantava ali com ele. E esta é a primeira memória que eu tenho de canto alentejano. Que é, no fundo, uma memória muito pura de uma criança que está a ver, na altura, e ainda, mas já lá vamos, uma série de homens, porque normalmente eram mais homens do que mulheres, não é? Eram. Pois já lá vamos, porque a Ana, através do seu trabalho, teve que, de certa forma, se infiltrar, não é? Sim. A ver o avô a ter um momento de comunhão e de alegria, sem perceber muito bem exatamente o que é que se estava a passar. Não percebia muito bem, e quando as pessoas me perguntam porque é que eu comecei a documentar e a fotografar o canto alentejano, quer dizer, eu lembro-me desta memória com o meu avô, e não sei explicar, mas de facto há coisas que ficam. É incrível. Isso ficou de tal forma marcado, não é? Que anos mais tarde eu tive uma vontade em fotografar o canto. E em perceber também um pouco melhor o que é o canto. E agora estamos numa altura em que o canto está super na moda. Isto já aconteceu com o fado e pronto. E ainda bem, não é? Mas neste momento o canto está muito na moda. Mas para a Ana já é uma paixão profissional há muito tempo, não é? Este trabalho não é de agora. Não. Eu quis fazer um trabalho sobre o canto alentejano quando em 2014, 2015, eu comecei a fotografar em 2015, logo a seguir, portanto, ao canto ter sido considerado património material. Exatamente. Comecei a fotografar o canto, porquê? Porque me convidaram, eu tive um convite para fazer um livro de fotografias. Mas era para fazer um livro de fotografias das minhas reportagens, sobretudo das minhas reportagens Áfricas, Timores e países assim. Mas era quase uma retrospectiva de carreira. E eu achei, sou tão jovem ainda, uma retrospectiva de carreira. E eu já tinha andado a investigar, a tentar perceber o que é que havia de canto alentejano em termos de fotografia, em termos fotográficos. E vi que havia muito pouca coisa. Havia alguns livros ligados à etnomusicologia, mas em termos de imagem não havia muita coisa. E então sugeri fazer um
um livro sobre o canto alentejano. E é assim que eu começo a fotografar o canto. Pronto, mas tu nunca mais parou. Faz agora, foi no 25 de Abril, 1º de Maio, por aí, de 2015. E depois nunca mais E parou. nunca mais parei. E nunca mais parou. E a verdade, isso também é uma coisa que temos observado aqui no Intercidades e noutros programas do nosso canal, do Conta Lá, é que o canto tem esta coisa maravilhosa, e por isso é que achei engraçada a Ana dizer, não me lembro se era em Pias, se era em Almada, e faz muito sentido, Não me lembro, não. porque eu já estive com um grupo de canto alentejano fabuloso na Amadora, portanto, ou seja, o cante desloca-se com as suas pessoas, com as pessoas que o cantam, Sim. independentemente de estarem ou não no Alentejo, também detectou isso, com Sim, certeza. porque sobretudo na Grande Lisboa, porque há muitos alentejanos, né, que vieram para aqui trabalhar. E há em todo o lado, há no Barreiro, há em Almada, na Amadora, portanto está um bocadinho espalhado. E também alguns também o cantam no estrangeiro, portanto Certo. também há grupos de cante fora de É Portugal. uma coisa muito forte, não é? Para que faça... ou seja, é de tal modo forte, desperta tantas emoções, não só em quem ouve, porque não há ninguém, eu não conheço quase ninguém, mesmo pessoas que não percebem a nossa língua e que não sabem a história do canto, que não se emocionem quando ouvem o canto alentejano. Sim. É uma coisa que não se consegue muito bem explicar, não é? E que faz com que estas pessoas queiram, independentemente do sítio para onde se deslocam, manter sempre esta cultura, este lado do Alentejo em si. Agora, como é que fez para conseguir ganhar a confiança destes cantadores e destes grupos de homens? Porque a Ana é mulher e normalmente sabemos, agora já vai havendo, já há maior abertura, mas era um meio profundamente masculino, não é? Sim. Embora já haja grupos femininos e também já há grupos mistos, mas eu acho que no início, quando eu comecei a fotografar, eu acho que eles havia... Não vou dizer que era uma desconfiança negativa, mas ficaram um bocadinho curiosos, no sentido de, mas o que é que esta fotógrafa quer? Porque eu acho que nunca tinham tido ninguém a dar-lhes tanta atenção como eu dei na altura, em termos... Porque eu aparecia sistematicamente, e aos espetáculos, e aos desfiles, e aos ensaios, eu estava sempre a aparecer. Até houve um senhor do E grupo... também ainda às tabernas onde eles sendo E às tabernas também. E tinha que beber o seu copito com eles? Claro. Aliás, em Cuba, o meu segundo livro foi um livro que eu fiz a convite da Câmara de Cuba, que era sobre os grupos de Cuba, as tabernas e o vinho da talha. E eu pensei, como é que eu agora vou fotografar, sendo mulher, ainda por cima não sou de Cuba, portanto não me conhecem, como é que eu vou conseguir fotografá-los com à vontade, não é? Então, durante 2 semanas, eu todos os dias, à hora do almoço e à hora de jantar, eu fazia a ronda nas tabernas, para eles se habituarem à minha presença. Muitas vezes nem fotografava sequer, levava a máquina para eles perceberem que eu estava ali para fotografar. Que era amigável e que vinha por bem. Sim, e sentava-me ao pé deles. E sentava-me ao pé deles, e dizia o que é que estava a fazer, ia falando para eles também se habituarem à minha presença. Eu vou dizer isso, para além de profundamente interessante e que se revela neste livro, nas belíssimas fotografias que tirou, também deve ter sido muito divertido. Foi. Mas já lá vamos. Até porque a Ana está a trabalhar recentemente eu penso que será um livro para assinalar os 100 anos do Grupo Coral dos Mineiros de Aljustrel. Sim. Que é outra coisa absolutamente maravilhosa que o nosso país tem e que agora vai ganhando novos adeptos, e ainda bem, não, ao contrário do que se pensa, não morre, não está a morrer. E é tempo agora de, precisamente, falarmos dos Mineiros de Aljustrel e do Grupo Coral dos Mineiros de Aljustrel. Porquê? Porque a nossa Daniela Magalhães ela tem sempre as melhores missões e ela está precisamente com um grupo dos cantares, do Grupo Coral de Mineiros de Aljustrel. Daniela, estamos aqui, eu e a Ana. Queremos saber, queremos ouvir. Olá, muito boa tarde. É verdade, eu estou aqui na sede do Grupo Coral dos Mineiros e eu acho que tenho aqui uma pessoa que vocês conhecem. Não sei, já vejam lá, conhecem este senhor, o Florencio, que está aqui comigo e que também faz parte desta aventura que ainda agora falavam do livro dos 100 anos deste Grupo Coral, que é o mais antigo de todos, não é assim, Florencio? Exatamente. Ao longo da história institui-se que este grupo terá sido fundado em 1926, mas é preciso ir um bocadinho antes para perceber toda esta dinâmica do aparecimento de um grupo aqui nas Minas de Aljustrel. Portanto, nós conseguimos, no âmbito da pesquisa que estamos a desenvolver para a elaboração deste trabalho, que é uma fotobiografia do Grupo Coral dos Mineiros de Aljustrel, mas conseguimos encontrar, ainda atrás da história, conseguimos encontrar referências no final do século XIX da existência do canto alentejano em Aljustrel. E era vivido, esta prática cultural, vivida de forma muito intensa, ao ponto da Câmara Municipal
ter que definir quais eram os dias e os horários em que se podia cantar nas ruas, veja-se bem. Depois isto, com toda a evolução e com toda a implantação da mina, foi-se gerando em torno dos trabalhadores da mina também este hábito de cantar e ter-se-á cantado em diversos momentos, em diversas alturas. Em 1939, Armando Lessa vem ao Alentejo e faz a primeira gravação de temas cantados pelo grupo que na altura se chamava Grupo Coral de Dr. Bento Parreira do Amaral do Sindicato Mineiro da Austral. O Dr. Bento Parreira do Amaral era um alentejano de Alvalade do Sado que fazia parte do Estado Novo e, portanto, ainda não está bem claro porque é que o grupo terá assumido. Aliás, claro está, mas faltam mais aqui algumas evidências. Mas o grupo adotou esse nome praticamente até o 25 de Abril e depois passou então a chamar-se só Grupo Coral do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira da Austral. Ao longo da história, este grupo participou nas coisas mais variadas, nos momentos mais importantes do país. Esteve na adesão de Portugal à ACE, participou nas comemorações do 10 de junho. Ao longo da história participou em inúmeros programas de festivais e encontros de coros em Beja, que eram muito desenvolvidos sobretudo pelos governos civis e pelas autoridades na altura. Foi um grupo que gravou, para além de 39, depois do 25 de Abril, tem um conjunto de discos gravados onde canta diversos temas que ficaram, alguns deles imortalizados. E tem toda uma história interessantíssima que eu e a Ana, porque somos apaixonados por esta questão do cante. Percebe-se porquê? Percebe-se porquê. Decidimos, supostamente o grupo fará 100 anos, fazia sentido escrever a história deste grupo. Como é que isto nasce? Nasce a partir de um projeto que eu coordeno que se chama o Arquivo Digital do Cante, que é um projeto da Universidade de Évora com a Simbal e com a CCDR que visa salvaguardar os arquivos e os acervos que existem nos grupos, de forma a que cada grupo não perca a sua história e que de alguma forma fique para a memória futura a importância que estes grupos assumiram na defesa desta prática cultural que é o canto alentejano. E aliado aqui ao canto alentejano está a representação de um grupo que é a Vida de Mineiro, que é uma vida dura, um grupo de resistência acima de tudo. Sim, vamos ver. O movimento sindical, em 1926, ou no início do século, não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Mas, por exemplo, o grupo funcionou sempre em torno da mina. Em 1940, entre 1940, 47, 49, mais ou menos até aí, o grupo terá funcionado como um grupo coral, sim senhora, era do sindicato, mas privativo da mina. Portanto, quem definia a atividade do grupo era a própria mina. O próprio delegado do sindicato pedia os capacetes à direção da mina para que o grupo pudesse ir atuar. Pronto, e a partir dos anos 60 tem várias intervenções já na televisão e tudo mais, mas sempre com a permissão da mina. Florencio, muito obrigada por esta breve explicação que estará muito mais extensa no livro, que vai sair quando? Inicialmente estávamos a apontar para maio, entretanto abriram-se agora novas possibilidades de investigação, novas fontes, que pela sua riqueza decidimos que tínhamos que ir averiguar e vai ser à volta do 12 de setembro. Portanto, é um atraso, mas é por boas razões. Verdade, muito obrigada, Florencio. E agora eu vou falar aqui com o senhor. Nada melhor do que falar com alguém que viveu a vida da mina. Senhor Fernando, diga. Quanto tempo trabalhou na mina? 20. 20 anos? 70 a 90. De 70 a 90. E há pouco falava-me aqui de uma fotografia, que é uma das fotografias mais antigas que está nesta sede, e tem aqui alguns familiares, porque o seu pai e os seus avós também já trabalhavam na mina. Todos trabalharam na mina. Todos? Tanto o meu avô, os meus avós, como o meu pai, os meus tios, os meus primos. Toda a gente. Passámos várias gerações a trabalhar na mina e ainda se encontram. Já bisnetos. Já com uma família grande. Trinetos. O senhor Fernando já tem netos? Tenho uma neta. Tem uma netinha. E aqui dizia-me há pouco que uma destas pessoas é seu familiar, não é? Qual é que é? É este senhor aqui? É este senhor aqui. Que também trabalhou na mina e fazia parte do grupo coral. Sim. Fez parte do grupo. Fez parte do grupo. Ele e vários cunhados dele. Também estão. O senhor Fernando também disse há pouco que foi o primeiro condutor de locomotiva, é assim? Sim. Na mina.
não era considerado um maquinista de fundo daquele tipo de máquinas. Eram pequenas locomotivas elétricas e então eram manuseadas pelas pessoas, chamávamos nós os safreiros. Os safreiros é um grupo de profissional na mina, na altura que eu comecei a trabalhar. Um grupo profissional que exercia as mais diversas funções, mas sempre num quadro subalterno. Era uma vida dura que, apesar disso, Era sempre ajudante. Sempre ajudante. Mas era uma vida dura lá embaixo na mina. Do entivador, era ajudante do paleiro, a manusear, a puxar mangas e a dar a ajuda necessária. Claro, ajudavam-se todos uns aos outros. Nem era remunerado e não era... Era uma profissão de passar o tempo. Ainda continua a ser. Nós também vamos falar com alguns mineiros que trabalham hoje em dia. Apesar de ser uma vida dura, guarda boas memórias do companheirismo entre colegas? Sabe, eu durante o tempo que estive na mina, conheci outras profissões. Depois, primeiro fui safreiro, e depois fui grasineiro, ou que é o tal grasineiro, que é condutor de locomotivas, e depois fui encarregado de piso. E guardou muitos companheiros consigo? Sim, então fazíamos o... Sempre houve camaradagem dentro do trabalho. Claro, não podia ser também de outra forma, com uma vida tão dura às vezes na mina, tinha de ser mesmo desta forma. E nós daqui a pouco já voltamos, porque vamos conhecer mais pessoas que fazem parte deste grupo coral, pessoas que inclusivamente ainda estão no ativo, como eu ainda disse, a trabalhar como mineiros, e talvez, se portarem bem, ainda os ouvem a cantar. Muito, queremos muito, Daniela Magalhães. Olha, um beijinho para ti, até já voltamos. Ana, então tem aqui o coautor do livro que vai sair. Isto é espetacular. Portanto, este livro que a Ana vai com o Florencio lançar em setembro, ele já nos deu aqui informação. É verdade. Porque, pelos vistos, a pesquisa tem sido rica e há que... Sim. O livro, portanto, ele já começou a escrever, eu acho que já está praticamente escrito, mas, entretanto, descobriram mais uns documentos e, portanto, querem ter a certeza exatamente se aquilo está correto. E pronto, e como é um livro sobre a história do grupo, tem que ter ali os factos que eles... Eu acho absolutamente fascinante. Tenho até um bocadinho de inveja boa, no sentido de... porque a história, vocês no fundo estão aqui a guardar as histórias destas pessoas, e é incrível como é que, eu acho sempre fascinante, porque de ser mineiro em qualquer parte do mundo é das profissões mais duras e perigosas que existe, não é? Lembro-me sempre do provérbio português: quem canta aos seus males se espanta, porque eu acho que há uma associação muito grande da música para uma... Mas diga-me o que é a Ana acha daquilo que também sabe, de uma tentativa de criar não só companheirismo, mas também de aligerar um pouco os dias de trabalho, que eram duríssimos, não é? Sim, aliás, eu acho que a grande força do canto tem justamente a ver com o trabalho, não é? Porque as pessoas que trabalhavam no campo, portanto, iam para o campo muitas vezes a altas horas da manhã e, portanto, iam a cantar e cantavam quando faziam um determinado tipo de trabalho, justamente eu acho que era para ajudar, para aliviar um pouco. Houve pessoas que eu fotografei, há pessoas que eu fotografei que me disseram que havia determinados trabalhos que eram tão duros que eles não conseguiam cantar justamente pela dureza deles. Mas em muitos deles trabalhavam, às vezes, em muitos deles cantavam, às vezes eram só as mulheres, outras vezes eram as mulheres e os homens, e na mina, pois, eu acredito que seja um pouco a mesma coisa, porque também é um trabalho muito duro. Aliás, a primeira vez que eu fotografei o grupo dos mineiros da Austrália, eu fui à sede deles e ia fotografar um ensaio e mais qualquer coisa que acabou por não acontecer, porque nesse dia tinha morrido um mineiro na mina. Portanto, e até tenho uma fotografia que vem neste livro, deles todos abraçados a cantar. Portanto, eles depois fazem uma roda e põem todos os braços. Consegue encontrá-la, Ana? Nós temos tempo. Isto é a vantagem de estarmos num canal como este, é que não há pressa nas conversas. E de facto, o que é esta foto? Ali.
Portanto, esse é o momento que a Sim, Ana isto foi em maio de 2015, portanto, foi a primeira vez que eu fotografei o grupo. Portanto, tinha morrido um mineiro e, portanto, eles depois fizeram esta pequena homenagem a cantar. Aliás, o hino dos mineiros é das coisas mais comoventes e fortes que se pode ouvir, em que se sente isso que a Ana estava a dizer, que é a dureza daquela profissão, mas também uma enorme dignidade e a força do trabalho e de uma profissão que é necessária, mas que é absolutamente castigadora. Na maior parte das vezes. Estava a achar curioso, a Daniela estava com aquele senhor, ex-mineiro, trabalhou 20 anos na mina, ainda consegue dizer... Pronto, que aquilo era uma atividade, não é? Há um estoicismo que também é muito surpreendente. Muito surpreendente. É mesmo. Em que fase é que estamos da fotografia na parte dos mineiros? Já fotografou tudo? Ainda vai fotografar mais? Estamos só à espera do texto, do livro que vai sair? Sim, não, eu agora, portanto, o Florencio já me passou mais ou menos um rascunho, embora o texto ainda não esteja completo, certo, mas já me passou um rascunho e, portanto, há algumas fotografias antigas também, documentos que também vão aparecer no livro e, portanto, eu agora vou juntar tudo, vou ver onde é que as fotografias se vão situar e vou ver onde é que as minhas também vão ser colocadas. Portanto, eu acho que, na minha ideia, depois tenho que falar com o designer gráfico, mas na minha ideia, eu acho que primeiro vou pôr a parte tanto da escrita com as fotografias históricas e depois, no fim, ponho então as fotografias do grupo da atualidade. Sim. A Ana estava a dizer-me há pouco, mas vamos tentar recuperar um bocadinho para que lá em casa possam ouvir, que sentiu que há uma certa renovação, ou seja, que... Sim, aliás, como eu já afirmei, eu fotografei este grupo pela primeira vez em 2015 e era um grupo com uns senhores já com alguma idade. Entretanto, o grupo teve ali, se calhar, não sei se teve a ver com o Covid ou não, mas pronto, foi uma altura em que os grupos pararam, não é? Porque não havia nada. E curiosamente, agora, quando voltei a fotografar o grupo já para este projeto, reparei que tem muitos jovens entre os 15 e os 20, não é? Tem ali muitos jovens, mas bem, uns 5 ou 6, e portanto o grupo está renovado, o que é ótimo. Não é? É maravilhoso. E a Daniela vamos voltar agora à Aljustrel. A Daniela não estará com todos os membros deste grupo porque estamos em horário de trabalho e muitos deles não conseguem estar com ela, mas eu tenho a certeza que ela tem aqui um momento especial para nós. Tenho, claro que sim. Eles já estão aqui atrás de mim. Não estão aqui todos, como dizias, mas hoje vieram em representação de todos, porque eles representam sempre uns aos outros. E tenho aqui o diretor do Grupo Coral, o Carlos Marçalo. Carlos, há quanto tempo é que já é diretor? Ora, desde 2019 que temos assumir aqui esta responsabilidade maior dentro deste grupo, eu com o Hugo Moreira. E agora, mais recente, entrou também o Luís Perpétua para nos dar também aqui uma ajudinha, que isto é muito trabalho. É muito trabalho. Eu sei que eles se reúnem todos às sextas-feiras às 9 para ensaiar, não é? Exatamente. Mas depois à noite não tem hora de fecho. Não, pode terminar ao fim de uma hora, como pode levar a noite inteira. Pois, pode acabar de manhã. Exatamente. Vocês vivem aqui muito como uma segunda família? Sim, há um espírito de união dentro deste grupo que é fabulosa e a nossa missão aqui também é manter este espírito de união, porque só assim se consegue ter futuro dentro deste grupo. E até também porque o Carlos, apesar de não ser mineiro, tem sangue de mineiro nas veias, porque o avô e o pai também já foram mineiros. Claro que sim. Todos os aljustralenses têm sempre ligação à mina através de um primo, de um avô, de um tio, e a nossa exceção vivemos por cima da mina e então consideramos mineiros. Eu costumo dizer, não sou mineiro de profissão, mas de alma e coração. De alma e coração. E até me dizia há pouco, eu vou só falar ali então com o Luís Perpétua, que me dizia, e eu prometo que a seguir já os vão ouvir, eu sei que as pessoas vos querem muito ouvir. E o Luís, neste momento, nós há pouco falámos com o Sr. Fernando, que trabalhou como mineiro há uns anos, o Luís neste momento também é mineiro, trabalha neste momento. Sim. E já há muitas diferenças entre o antes e o agora, não é? Daquilo que falavam, à atualidade, sim. Eu faz 20 anos que trabalho na mina e já noto algumas diferenças. Algumas diferenças, por exemplo, inclusivamente já há mulheres a trabalhar na mina. Sim.
A fazer os mesmos papéis que os homens trabalho fazem. que os homens fazem. Trabalhar com o mesmo tipo de equipamento, fazer os mesmos trabalhos. Essa é uma evolução boa, não é, Luís? Claro que sim. Algumas delas já trabalhavam também cá em cima. Há pouco o Florencio contava-me que antigamente, porque infelizmente havia muitas mulheres que ficavam viúvas, obrigada Luís, havia muitas mulheres que ficavam viúvas e para a empresa continuar a dar a subsistência à família, punham as mulheres a trabalhar cá em cima, a recolher aquilo que saía da mina. É mais ou menos isto, não é? O Florencio agora não está aqui, mas é mais ou menos isto. Mas portanto já havia aqui essa preocupação e neste momento mulheres e homens trabalham juntos na mina e aqui este grupo coral continua a dar aqui uma forte representação portuguesa e mineira e é agora. Chegou o momento, minha gente, vamos agora ouvir este grupo maravilhoso. Eu vou passar ali o microfone ao Miguel, que eu acho que é quem vai fazer ali um número a solo, portanto, desfrutem, eu também vou desfrutar. Beijinhos. Toma, Miguel. Muito obrigado. Força. Nas minas de Aljustrel morreram muitos mineiros. Vê lá, companheiro, vê lá como venho eu. Morrerão muitos mineiros, vê lá, companheiro, vê lá como venho eu. Trago a cabeça aberta, que me abriu uma barreira. Vê lá, companheiro, vê lá como venho eu. Que me abriu uma barreira. Vê lá, companheiro, vê lá como venho eu. Trago a camisa rota, e sangue de um camarada. Vê lá, companheiro, vê lá como venho eu. E sangue de um camarada. Vê lá, companheiro, vê lá como venho eu. Santa Bárbara bendita, padroeira dos mineiros. Vê lá, companheiro, vê lá como venho eu.
Incrível. Isto é quase criminoso dizer alguma coisa depois disto. Agradecer à Daniela Magalhães e ao repórter de imagem que a acompanha pelo trabalho excelente neste direto e, sobretudo, aos mineiros da Aljustrel. É sempre, Ana, é um arrepio. Eu não sei, mas isto é arrepiante e é bom perceber que, como dizia, muita gente nova a juntar-se ao grupo coral dos mineiros da Aljustrel, e obrigada pelo seu trabalho. Esperamos ansiosamente pelo livro, já temos aqui os 10 anos do Cante, mas vamos esperar por setembro e depois regressa para nos mostrar o livro dos mineiros da Aljustrel. Com muito gosto, muito obrigada pelo convite. Obrigada eu. Obrigada. Bom, fico sempre assim meia. Com os mineiros mexem comigo. Bom, é tempo de rumar a uma nova paragem. Desta vez vamos ao nosso site do Conta Lá, onde a partir do Porto, penso eu, estás no Porto, não estás, Pedro? Pedro Reis, em estreia absoluta no Intercidades, com os destaques do nosso site de hoje. Olá, Pedro. Muito bom dia, muito boa tarde, aliás. Sim, estou no Porto e vamos então aos destaques. Há vários a sublinhar no site de hoje. Eu elenquei 3, a começar então uma situação que dá nota de que os agricultores do Médio Tejo, é uma situação importante e que tem um impacto forte na vida de quem faz da agricultura a sua vida, passa a redundância, estão pelo menos há 3 dias sem capacidade de regar as suas culturas. Ora, esta situação decorre da escassez de águas no rio Tejo, uma situação que poderia à partida parecer um pouco inverosímil, atendendo ao inverno que tivemos e fortemente condicionado pelas chuvas, mas o artigo escrito e desenvolvido por Hugo Santos Gonçalves dá-nos nota de que a associação que representa estes agricultores aponta o dedo à gestão hídrica que é feita por Espanha e que tem condicionado a chegada de água a Portugal e, por consequência, degenera nesta impossibilidade de, no Médio Tejo, se fazer face às necessidades hídricas das culturas portuguesas. Depois há um artigo, esse que tem sido já quase diário, pelo menos há uma semana e um dia, isto porque foi há uma semana e um dia que nós, o Conta Lá, iniciamos a nossa mega operação dedicada à Estrada Nacional número 2 e este artigo dá-nos conta então das idiosincrasias, permitam uma expressão, do município visitado hoje, é Castro Daire, onde, e pela voz do autarca, podemos conhecer as particularidades deste concelho, aquilo que de melhor este concelho tem para oferecer e também aquilo de que este concelho acaba por sofrer, mais uma vez, é a interioridade, é a falta de capacidade de atrair e fixar população jovem, é a falta de condições para que a vida no interior do país decorra de forma igual, pelo menos, àquela que se vive no litoral e nos grandes centros urbanos, como Lisboa, onde tu estás, Rita, e Porto, onde eu estou. Certo. E é então um artigo interessante e que nos dá conta, mais uma vez, daquilo que o país passa no interior e aquilo que o interior tem para não oferecer. Para terminar, e numa altura em que precisamente hoje assinalamos um ano após o apagão que há um ano deixou Portugal às escuras, temos, e pela voz da Greenpeace, um artigo não de opinião, mas de reflexão. Ora, esse artigo, e que é o Tiago Oliveira que muito bem o articula, esse artigo que a Greenpeace, através de comunicado, foi dando nota, diz-nos que talvez seja este o motivo não só de nos preocuparmos com os combustíveis fósseis e a gestão que deles fazemos, mas olharmos para o consumo energético e colocarmos a tónica talvez em energias renováveis, não tão dependentes destes combustíveis, e aproveitarmos este desaire que foi este apagão de há um ano para encontrar alternativas às energias fósseis para que o país possa aprender com aquilo que sofreu, ainda que recentes estudos apontem que não foi Portugal a causa deste apagão, mas que ainda assim sofreu com ele, e portanto é um artigo interessante, um artigo que sugerimos que leia, isto numa panóplia de artigos que todos os dias e de forma aturada e bem estruturada
nós no Conta Lá vamos desenvolvendo no nosso site através de www.contalá.pt. É isso mesmo, Pedro. É o trabalho do Conta Lá, é precisamente contar essas histórias e dar visibilidade a essas pessoas e esses territórios de baixa densidade, e o nosso site é sempre o primeiro a avançar com as matérias mais importantes que muitas vezes não têm lugar nem voz noutros sítios. Obrigada, Pedro. Um beijinho para ti. Obrigado. Continuação de bom trabalho. E agora vamos falar de algo que é comum a todos. Um estudo recente realizado a propósito do Dia Mundial do Sono veio revelar uma grande novidade. Mais de metade dos portugueses não dormem. Eu estou a dizer isto ironicamente, porque eu acho que nós notamos que as pessoas andam a dormir pouco ou que não andam a dormir o suficiente. E isto tem consequências, naturalmente. E na próxima paragem está o Dr. Miguel Miranda, que nos vai falar precisamente sobre o que as implicâncias do sono ou da falta dele nas diversas patologias que podemos desenvolver. Próxima paragem. Olá, Dr. Miguel. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. O gosto é todo nosso. Andamos a dormir muito mal, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Há um inquérito relativamente recente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia que nos diz que cerca de 46% dos portugueses acima dos 25 anos dormem menos de 6 horas por noite, o que é bastante pouco. É pouco. E 40% de facto, ou melhor, 30% classifica o seu sono como um sono sem qualidade, um sono não reparador. Portanto, isto é verdadeiramente problemático, sem dúvida. Pergunta agora difícil. Mais vale dormir mal ou tomar alguma coisa para dormir? Uma pergunta muito complexa, não é? É bom uma amiga. Não, é uma pergunta muito complexa porque o que é isto de dormir mal, não é? Há várias razões para dormir mal e, dormir mal uma noite a todos nós pode acontecer, mas se de facto o sono não reparador é persistente, então é um motivo de avaliação em consulta de medicina do sono, porque não é normal, não é inevitável, existem soluções e nem sempre são farmacológicas. Certo, nem sempre são farmacológicas, mas o dano de dormirmos mal pode ser imenso, não é? Ou seja, um ciclo muito grande. As pessoas muitas vezes desvalorizam, mas as pessoas não desvalorizam o facto de não se hidratarem, ou de não se alimentarem, mas parece que desvalorizam. Eu estou a andar não sei quantos meses a dormir mal. Eu ouço isto imensas vezes e fico arrepiada. Sem dúvida. A privação de sono tem consequências a curto prazo e a longo prazo. Por exemplo, dormimos mal uma noite, o que é que acontece no dia a seguir? Estamos mais cansados, temos mais dificuldade em fazer tarefas monótonas, cometemos mais erros, estamos mais irritáveis, eventualmente depois também parece que vemos o nosso ambiente com uma lentes é uma lente de depressão, não é? Isso é mesmo verdade, não é? Portanto, o que acontece quando nós estamos privados de sono, em contexto agudo, é que existe um aumento da reatividade emocional negativa, ou seja, imaginemos que eu até recebi uma mensagem depois de ter estado aqui, a mensagem era positiva, mas eu, por estar privado de sono, vou interpretá-la como negativa. Literalmente como uma birra de sono. Totalmente, não é? Totalmente. Mas a questão é, por aí é só o lado... é muito importante, é o nosso lado psicológico, digamos assim. Isto é a curto prazo, não é? Pois, a longo curto prazo. Mas e físico? O que é que nos pode acontecer se mantivermos um padrão de sono que seja claramente insuficiente? Aí entramos nas consequências a longo prazo da privação de sono, que aumenta infartos, AVCs, há mesmo uma associação entre dormir menos de 6 horas por noite de forma persistente e o aumento da mortalidade cardiovascular e depois, sendo eu neurologista, há uma ligação, acreditamos que existe uma ligação entre dormir pouco e dormir mal de forma consistente e o aumento do risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo. Super assustador. É muito assustador. Um bocadinho, assusta, sem dúvida. Então o que é que devemos... para já vamos lá à higiene do sono, porque é importante, às vezes, como o Dr. Miguel dizia, muitas vezes recorre-se logo, ou há uma tendência para se recorrer logo à medicação, e não é preciso, às vezes é só mesmo sabermos o que é que precisamos para dormir bem, não é? E o que é que precisamos para dormir bem? Ou o que é que devemos fazer, vá? Além daquela coisa que nenhum de nós faz, ou quase ninguém faz, que é não ligar os ecrãs. É uma das recomendações, não é? Portanto, no fundo, em vez de darmos fórmulas complexas à audiência, convém darmos truques simples que todos nós podemos aplicar. Portanto, falamos em higiene de sono e a higiene de sono dos portugueses efetivamente é péssima. Portanto, para uma boa noite de sono, nós devemos, antes de mais, de manhã, se possível, fazer exercício físico, apanhar luz solar. À noite, o quarto deve ser utilizado exclusivamente para dormir e para a atividade sexual. Tudo o resto deve acontecer fora do quarto. Atividade sexual também pode ser noutros sítios. Com certeza, com certeza, com certeza. É só para as pessoas não ficarem a achar que tem que ser tudo. Não, efetivamente que não. O quarto deve ser escuro, deve ter uma temperatura amena. De resto, quando chegamos a casa, não devemos levar o trabalho até à hora de dormir, devemos ter um período para desligar. Enfiar aqui uma carapuça tão grande. E eu também, eu digo isto, não é? Eu não sou a única, de certeza absoluta. Os ecrãs azuis, televisão, telemóveis, computadores, devem ficar fora do quarto e devemos deixá-los de
utilizar cerca de 2 horas antes de deitar, eventualmente. E um bom livro, não é? Que ajuda tanto. Ajuda imenso, sim. Ajuda. Funciona para algumas pessoas, para outras não, mas para uma boa parte das pessoas, sim, efetivamente o livro ajuda. E quando é que devemos procurar mesmo ajuda? Percebe o que eu digo? Ou seja, tentámos isso tudo, mas ainda assim não conseguimos mesmo dormir e temos que procurar um... Olha, já qual é a especialidade? É um neurologista também? A medicina de sono é multidisciplinar, efetivamente. Há pneumologistas que fazem medicina de sono. Mas fazem causas apneias de sono e daquelas coisas todas? Eu sou neurologista, faço medicina de sono, portanto é outra área que faz medicina de sono. Otorrino também, psiquiatria também. Também é especialista de sono? Sim, sim. É uma subespecialização, digamos assim. Quer para qualquer uma destas especialidades, é um ciclo de estudos adicionais, digamos assim. E o especialista de sono dorme sempre bem? Não, nem sempre, não é? Às vezes faz o que eu digo, não faças o que eu faço, não é? Isto é como tudo na vida, não é? Fica a pensar na matéria toda que deu em tudo o que estudou e a tentar... Fica a trabalhar até tarde, não é? No computador. Mas é normal, não é? Todos nós temos... É inevitável. Mas devemos procurar um especialista como o doutor quando? Portanto, imaginemos que, de facto, mantemos queixas de sono não reparador com sonolência diurna durante o dia e adotamos já todas as medidas de higiene de sono que conhecemos e continuamos a dormir mal. Nesses casos é muito importante procurar ajuda, até porque existem várias doenças do sono que fragmentam o sono. Eu até posso dormir um número de horas adequado e ainda assim sentir-me desgastado, não é? E nesses casos o doente pode ter uma apneia de sono, pode ter eventualmente um sino de pernas inquietas com movimentos periódicos durante a noite, pode ter várias outras doenças que fragmentam o sono e aí de facto os tratamentos são diferentes, alguns farmacológicos, outros não. Portanto é muito importante procurar ajuda. Dr. Miguel, obrigada. Vou-lhe dizer que vou para casa a pensar nas suas palavras. Eu e muita gente que está a ver este programa sim, com toda era a bom certeza. sinal. Mas acho que sobretudo, é ótimo sinal, acho que sobretudo aqui a mensagem é que nós não podemos mesmo desvalorizar dormirmos mal. E há muita gente, muita gente a desvalorizar o facto de dormir mal durante muito tempo. Muito obrigada. Tenho uma boa noite de sono hoje. Obrigado. Igualmente. Assim também. Eu acho que nós agora podemos passar a dizer isso às pessoas. Tenho uma boa noite de sono. Parece uma boa forma. É uma boa maneira. Sim, uma boa maneira. Obrigada. Ora bem, vamos lá para o próximo tema. Foi em 2022 que nasceu a Access Lab. A Access Lab é uma empresa que tem como missão garantir o acesso à cultura, ao desporto, à educação, às empresas, a todas as pessoas com deficiência, neurodivergência e da comunidade surda. Nós agora vamos ver um dos mais recentes projetos da Access Lab e depois vamos falar com a Joana e com o Tiago, que são os fundadores deste projeto incrível. Chegava e partia, estamos os dois, era um calor que arrefecia sem antes nem depois, não era um segredo sem ninguém para ouvir. Era um engano e era o medo, a morte a rir dos nossos verdes anos. No nosso sangue corria um vento de sermos sós, mas se a noite ardia e o dia acabava em nós, era o amor que chegava e partia. Estamos os dois, era um calor que arrefecia. Este é apenas um exemplo de um dos muitos projetos da Access Lab aqui representados pelos seus fundadores, a Joana Godinho e o Tiago Fortuna, que também tenho a honra de considerar amigos.
e que nós quisemos trazer aqui ao Conta Lá porque achamos que é importante que o vosso projeto seja conhecido em todas as plataformas. E Tiago, eu sei a história toda, mas eu preciso que tu a contes mais uma vez porque é que surge a Access Lab e qual é que é o objetivo do vosso trabalho. Então, a Access Lab é um projeto que nasce entre mim e a Joana. Vem de uma inquietação grande, inicialmente minha, de achar que em Portugal o trabalho pelas pessoas com deficiência na cultura precisava de uma nova abordagem e de sentir que eu gostava de fazer isso, mas não conseguia fazer isso sozinho. E desafiei a Joana e começámos a pensar em conjunto e acabámos por criar a Access Lab. Criámos-la como empresa, não como associação, por acreditarmos que as pessoas com deficiência devem ser consideradas como potência económica e como parte da economia. E começámos por trabalhar a cultura e projetos, nomeadamente com a comunidade surda, como o Gesto do Fado, para depois começar a trabalhar também o emprego, depois um grande desafio no desporto e agora mais recentemente a educação. E no meio disto passam 4 anos com muitas comunidades e muitas pessoas pelo meio. É incrível, Joana. Passaram 4 anos de um trabalho imenso da vossa parte e que provava a importância e a lacuna que existia em Portugal de um serviço destes, que no fundo também ajuda a sociedade civil e as empresas e os serviços a capacitarem-se eles próprios para a inclusão, certo? Sim, uma lacuna a todos os níveis, continua a existir. Uma lacuna de haver projetos destes em que trazemos a pessoa com deficiência ao centro da tomada de decisão, porque é muito importante. Eu já fazia algumas coisas dentro da acessibilidade e não fazia a mínima ideia o que é que andava a fazer, porque não fazia com o Tiago ou com outras pessoas com deficiência ao meu lado. Certo. E eu acho que isto é uma coisa muito importante, que é sempre trazer a pessoa com deficiência ao centro da tomada de decisão. Aliás, vocês trabalham com várias pessoas com deficiência, com pessoas com neurodivergências, com pessoas surdas, com pessoas cegas. Trabalham, quando eu digo trabalham, não é trabalharem para eles, é com eles, sempre, fazemos parte da vossa equipa sempre, porque é isso que faz sentido, não é? Sim, é isso que faz sentido, ou seja, é muito mais fácil o trabalho quando se faz e é muito mais rico e, na realidade, se estamos a trabalhar para uma comunidade, a comunidade tem que ser ela própria representada. Mas, para além disso, não só é uma capacitação para todas as entidades que lidam com as pessoas com deficiência, é uma oportunidade de mercado gigante, porque estamos a falar de uma população enorme, que muitas vezes, ou seja, em Portugal, segundo o censo, mais de 1 milhão de pessoas têm alguma deficiência ou incapacidade. Na Europa diz-se que este número poderá ser 15, 20%. Portanto, na realidade estamos a falar de uma população muito grande que são nossos familiares, parceiros, amigos, clientes, colaboradores, portanto, é realmente uma lacuna que ainda está a ser conquistada. Daquilo que vocês estão... nós estamos aqui num canal, no Conta Lá, que tem como objetivo também dar visibilidade aos projetos e às populações e aos territórios de baixa densidade. Vocês já conseguiram, Tiago, chegar a algumas... Porque esta questão da igualdade aplicada à inclusão das pessoas com deficiência, a visibilidade é muitíssimo importante, não é? E... nestes territórios ainda deverão ser maiores as dificuldades. Vocês têm essa percepção? Sim, em territórios de baixa densidade tens uma rede de transportes mais fraca para pessoas com deficiência e uma dependência de serviços privados ou uma não participação cívica, como às vezes algo tão simples como ir para a faculdade. É uma coisa muito complicada para um jovem que viva no interior. Por exemplo, uma pessoa com quem agora eu tenho falado muito é de Beja, mas para estudar na faculdade tem que ir para Évora e tem que ir com um assistente pessoal. É só um exemplo de uma rapariga de 22 anos, mas acho que é muito expressivo daquilo que acontece. E à medida que vais avançando na vida, isso também se revela numa série de outras coisas, nomeadamente no emprego e nas oportunidades de emprego, que podem não ser as mesmas em territórios de menos densidade do que são na cidade, mas é importante também ter em consideração que estas pessoas, mesmo nas cidades,
não deixam de estar também excluídas por estarem numa situação tão diferente. Há uma certa invisibilidade que é isso que também a Access Lab tenta, com o seu trabalho, combater, no sentido... Mas essa invisibilidade não é só também existe nas grandes cidades, não é? Sim. A invisibilidade é, se calhar, uma das maiores batalhas com que nós temos que lutar todos os dias, em todas as reuniões, em todas as interações fora da nossa equipa. É o grau de invisibilidade com que as pessoas têm que lidar e ao qual estão expostas, e aquilo que temos que preparar, sobretudo quando estamos a trabalhar com consultores externos, para quando eles chegam serem o mais visíveis possíveis e mais bem tratados e com equidade. E há um trabalho que vocês fazem que me parece que é determinante, que também é de fazer perceber, seja um privado que faça convosco uma formação, seja uma empresa, de que o caminho para a igualdade e para a inclusão faz-se muitas vezes tomando primeiro consciência de que não, ou seja, dos nossos erros, daquilo que podemos melhorar e sem ter receio de assumir, ok, eu não sei, é melhor. Eu quero fazer uma pergunta, mas tenho receio, porque vocês também combatem muito essa barreira que às vezes existe comunicacional para as pessoas terem medo de fazer qualquer coisa errada, de falharem, de serem inconvenientes, de haver um constrangimento, não é? Sim, isso é um dos grandes problemas. Muitas vezes nós não fazemos coisas porque temos medo de errar. E na deficiência temos às vezes um medo adicional, mas também é a desculpa perfeita para não o fazer. Pois, exato. Portanto, temos medo de fazer determinadas perguntas porque não queremos ofender, mas é a desculpa perfeita para não termos que interagir com essa pessoa. Portanto, isto aqui é mesmo... É um equilíbrio. É um equilíbrio. E a ideia mesmo, nunca... Eu trabalho com o Tiago há 4 anos e eu cometo imensas gafes todos os dias. E eu faço imensas coisas erradas todos os dias e eu, felizmente, aprendo todos os dias relativamente à acessibilidade. E se nós dizemos que o nosso objetivo é trabalhar para deixar de existir, sabemos que estamos muito longe de deixar de existir, porque há muito trabalho pela frente. Mas isso não é um problema. Aqui o que é importante é tentar fazer o primeiro passo e que o primeiro passo seja consequente. E que depois do primeiro passo, o segundo não deixe o primeiro passo para trás. Tiago, nós em Portugal ainda estamos então numa fase, temos muito trabalho pela frente, mas ainda estamos numa fase de diagnóstico da situação. Estamos, sem dúvida. É, não é? Estamos, sem dúvida, numa fase de diagnóstico de situação. Mas... E um diagnóstico que ainda não está... O raio-x não está completamente, não é? Ou seja... Não, mas tu falavas na visibilidade e é um excelente ponto para nós agarrarmos e não desfocarmos dele, porque à medida que tu dás visibilidade às pessoas e que tu crias projetos em que as pessoas têm um lugar central e decisivo, e nós procuramos fazer isso com muitos dos nossos clientes, seja em festivais, em salas de espetáculos, em jogos de futebol, tu permites que todas as pessoas que veem aquele evento ou aquele produto de comunicação possam empatizar e sair dali a pensar de outra forma. Certo. E isto tem que ser um caminho constante de tu trabalhares a técnica com a formação das pessoas, com os projetos na primeira pessoa e de experimentar, porque por um lado estamos a diagnosticar, por outro lado estamos a experimentar. E isso faz parte do caminho, sim. Tiago e Joana, obrigada pelo vosso trabalho. Obrigada por virem aqui ao Conta Lá, que é outro público diferente dos generalistas, mas que tem impacto também nesses territórios onde é preciso chegar e onde certamente o vosso trabalho também é muitíssimo necessário. Quem quiser saber mais sobre a Access Lab, eles têm um site espetacular, eles estão nas redes sociais com grande presença, nós já mostramos as imagens, é só irem à procura que vale mesmo a pena, das coisas boas e necessárias que surgiram neste país nos últimos anos. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Ora bem, e é já no dia 29 que começa nas Caldas da Rainha o 5º Encontro Mundial das Capitais da Cutelaria. E é a primeira vez que este renomado evento tem lugar em Portugal e na próxima paragem, vamos descobrir todos os detalhes e vamos estar acompanhados do Presidente da Câmara das Caldas da Rainha e de alguém que sabe muito de facas. Que medo. Não medo nenhum. Até já. Próxima paragem. Mais ou menos ao mesmo nível, uns mais, outros menos. Começou foi a faltar tempo, como eu tive que recuperar e começar outra vez. O mais novato foi o que ganhou. Provavelmente, se tivesse afiado, eu teria ficado em primeiro lugar. A outra que eu comecei em primeiro, como esta aqui, deram problemas de rachas. Sr. Presidente, antes de mais, o Sr. Presidente Vítor Marcos está aqui connosco, também está aqui o Diogo. O Diogo é um jovem cuteleiro, já vamos falar com ele. Sr. Presidente, sabe quantas vezes é que eu já tive assim em entrevista
com malta que veio das suas Caldas da Rainha, em que nós dizemos assim, mas mas o que é que se passa nas Caldas da Rainha que é só talento? Isto agora nada a ver com as facas. Nem imagina quanto, quer dizer, imagina, claro que sabe, não é? Claro que Muito sabe. talento nas Caldas. Muito talento, muitos artistas absolutamente extraordinários que fizeram lá a sua formação. Portanto, queria não só homenageá-lo assim, mas a todas as pessoas que fazem trabalho público nas Caldas da Rainha, porque o trabalho tem sido incrível. É muito talento ali. É mesmo muito talento nas Caldas, sabes? Vínhamos no caminho a falar e conversar e um canal de televisão podia estar nas Caldas, tinha sempre assunto para tratar. Mas é verdade. Sempre assunto para tratar. Por acaso é verdade. É absolutamente verdade, porque nós temos aqui sempre muita gente muito boa que vem das Caldas da Rainha. Ora bem, mas vamos lá falar sobre isto. Isto aqui é um pouco... Sr. Presidente, isto é um bocadinho assustador, mas explique-me lá o que é que vai acontecer no 5º Encontro Mundial das Capitais da Cutelaria. Depois vamos passar a palavra ao Diogo, que ele é que é o especialista, não é? Sabes, aquilo que nós temos de fazer é enaltecer aquilo que nós temos de bom. Temos cerâmica, temos tantas outras termas, temos tanta outra coisa, mas a cutelaria também é algo muito identitário e de uma qualidade extrema, que faz com que nós sejamos uma das capitais da cutelaria ao nível do mundo. E este é o quinto encontro de capitais de cutelaria. E, de facto, no ano passado conseguimos trazer para Caldas este encontro e agarrámos-o com unhas e dentes. E com facas, para realmente podermos demonstrar e mostrar ao mundo aquilo que temos de bom na nossa região. Ali Caldas é um cluster de Caldas e Alcobaça, de Santa Catarina e Benedita, é onde realmente são cerca de 60% da exportação e da produção de cutelaria que se faz para o mundo. E temos este cluster. Depois temos também a norte, na zona de Guimarães, de Caldas também, das Taipas, uma outra parte significativa daquilo que se faz de bom na cutelaria. E, portanto, é aquilo que nós queremos mostrar. E há muita gente interessadíssima, sabe? Que eu vou-lhe confessar uma coisa, eu não tinha grande, nem tenho grande conhecimento de cutelaria, pronto. Também por isso achei muito interessante o tema. Depois, quando comecei a falar de que vinha cá o Sr. Presidente e o Diogo, muita gente, olha, tu nem sabes, ai meu Deus, parece que isto é todo realmente um assunto que traz Sim, tem uma população específica com muito interesse, não é? E as pessoas, como é que isto é? É só aparecerem? Como é que isto acontece? Olha, isso vai ser, portanto, 1, 2 e 3, já neste fim de semana. Neste fim de semana. Aproveitando o feriado, começa, portanto, este grande evento. Vai ser no Centro Cultural de Congressos, que tem várias valências, o foyer, salas multiusos, grande auditório, pequeno auditório, o espaço de hall de entrada. Portanto, tudo isso vai ter várias atividades que vão ser desenvolvidas durante estes 3 dias. Temos a oportunidade de receber uma exposição mundial, uma exposição de muita qualidade, que vai estar durante o ano em Portugal e depois sairá para a próxima cidade que fará este encontro internacional, encontro mundial, que será uma cidade na Turquia. E, portanto, vamos ter, de facto, esta exposição, vamos ter ateliês, vamos ter workshops, vamos ter pequenas conferências, vamos ter realmente muita coisa. A oportunidade de fazer também concursos. Contactos, não é? Contactos, sim. Claro. Concursos com as facas. Portanto, concursos com as facas. Exatamente. Concursos de corte, ter estas oportunidades todas. Vamos ter também grandes chefes de cozinha, também a gladiar-se com as suas facas nas suas refeições. Portanto, temos aqui um conjunto de oportunidades bastante ricas que faz com que as pessoas, e são muitos aqueles que têm esta apetência para a cutelaria. E sabes que quando vemos e usamos todos os dias, normalmente aquilo que usamos são facas industriais, portanto, feitas em grandes fábricas. Aquilo que nós conseguimos aqui juntar, até porque temos grandes fábricas em Portugal, temos grandes fábricas, mas também queremos juntar aquilo que é o artesanato e a cutelaria, e em Caldas e Alcobaça, mas em Caldas realmente é da excelência, como também já temos na cerâmica, as excelentes cerâmicas. Tem agora também na temos na cutelaria a um nível fantástico. E o Diogo? O Diogo és um produto desta excelência? Sim, diz que sim, diz que sim, assume que sim, Diogo. Sim. Estas perguntas é sempre para nós dizermos que sim, senão não estás aqui, não é? Explica-me lá como é que tu te encantas pela cutelaria. Por curiosidade, no início. Eu sempre fui muito ligado à sobrevivência, venho de família de magrefes, pescadores, que sempre utilizaram a navalha como ferramenta. Certo. Que bonito que isso que tu disseste. Portanto, há uma memória afetiva também, não é? Também, familiar. Sim. Muito bem. Não estava ligado à produção, mas fui procurar. Foi aqui que conheci o Carlos Norte, no Lombo do Ferreiro, que foi como um mestre que me ensinou o que é fazer uma navalha, um cutelo. No caso, como o Presidente estava a dizer,
É uma verdadeira arte, não é, Diogo? Sim, sim, sim. Demoraste muito tempo a aprender? Ainda hoje aprendo. Ainda estás a Muito. aprender? Sim, 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 sim. Olha, só para... Nós não temos... Eu adorava ter mais tempo, mas pronto, temos o tempo que dá. Já não é nada mau. sim, sim. Mas explica-me lá o que é que tu me trouxeste aqui, só para eu ter aqui uma ideia. Eu que não... Parto do princípio que estás a falar com uma pessoa de 5 anos que nunca viu uma faca na vida. Não é o caso, mas... Ou seja, o meu grau de ignorância é total. O que é que está aqui em cima da nossa mesa? Nós trabalhamos muito com utensílios de cozinha. Produzimos facas artesanais para chefes de cozinha, as navalhas também para colecionadores, e é tudo à base do perfeccionismo, tentar fazer peças únicas, especiais para a pessoa ter e mostrar. Ou seja, vocês têm peças que vocês produzem e outras que são mesmo por especial encomenda. É Sim, assim? sim. Trabalhamos muito assim também. Porque há pessoas que gostam tanto da cutelaria e das facas que mandam fazer até para oferecer a alguém, Sim. com os nomes gravados, com diversos tipos de visual, não é? Porque temos aqui... Sim. Isto é tudo da vossa autoria? Sim. É. Qual é que tu achas mais bonita, Diogo? Tirando as facas de chefe, gosto Então vamos muito... lá. Isto são facas de chefe, tens que me explicar, Diogo. Explica-me Ok. lá. Vamos lá. E estão navalhas, essa parte Sim, eu as sei. navalhas, estas Vamos ainda estão começar em aqui por este lado. construção, são da minha autoria. Estas estão em construção, pois é, Sim, aquelas não sim. têm lâmina, não é ainda? Não. Tem, mas ainda não está desbastada, portanto, ainda vão passar por mais tratamentos para chegar ao acabamento certo. Ok. Isto são tudo navalhas. Isto são navalhas, Esta sim. também é muito bonita. Ok. Isto é uma PUC, por exemplo, um modelo tradicional finlandês, que tive uma encomenda, gostei do modelo e acabei por fazer mais umas E essa é quantas. para quê? É porque é preciso também desmistificar aqui uma coisa. As pessoas veem facas e, naturalmente, uma faca, como qualquer coisa, pode ser uma arma, Sim, mas não é sim. esse É um o sentido. utensílio. É um Sim. utensílio. E Sim, é importante dizer isto. Aliás, qualquer coisa pode ser uma arma. Uma pedra verdade. pode ser uma arma, qualquer outra coisa pode ser uma Nós arma. olhamos para ela como um utensílio e cada um tem as suas. Por exemplo, nas facas de cozinha temos os cutelos, temos uma. Estas são de cozinha, Diogo? Sim. Temos o cutelo, grandalhão, por exemplo, para partir ossos e afins. Depois temos as facas de chefe, como esta aqui, para cortar a carne. Para cortar é para a carne? Sim. Também é muito bonita. Cortar a carne, cortar o peixe. Há tudo também um ritual dos chefes de cozinha nesse aspecto e cada faca tem o seu utensílio. Sr. Presidente, usa facas, vai à cozinha ou nem por isso? Claro que vai à cozinha. Muito bem, e tem especialidades? Nem tanto assim, mas bastante. Olha, também não tenho, não se preocupe. mas faço algumas coisas, poucas, mas faço. Muito bem. E usa faca. E está entusiasmado com esta iniciativa? Sim, sabes que isto representa, tem um impacto muito significativo na nossa economia e tem um potencial enorme que nós queremos ajudar a explorar, não só o artesanato, mas também a indústria e projetar esta indústria como muito importante. Mais uma das marcas, não é? Exatamente, Das o Caldas da Rainha. Há muitas vezes caldas, há a cerâmica das caldas. Que é Agora, brutal. agora até o Presidente da República também é das Caldas, não é? Mas pronto, é outra marca. Mas isso é bom, Claro que sim. que gostem das Caldas da Rainha é o que um presidente Mas deve querer. é potenciar realmente esta a cultoria e, portanto, este encontro em Caldas da Rainha irá projetar ainda mais a cultoria em Portugal. Em Portugal e no mundo, não é? Exatamente. E no mundo. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua presença. Permites-me Diogo, obrigada. que faça. Primeiro é dar, portanto, é uma moeda da nossa da cultoria, mas queria que depois me devolvesses, porque vou-te oferecer uma navalha, navalha Caldas. E, portanto, não se deve oferecer uma navalha se receber uma moedinha. Passa para cá a moeda. Obrigado. Ai, adorei! Não sabia! Não, é porque depois perde o corte. É assim? Sim. E corta a amizade. Eu não gostava de cortar esta amizade, mas não gostava de cortar. E essa é a navalha Caldas Cut, portanto, e será para nós também um símbolo muito interessante. Foi feita sim, vou-te já foi dizer. feito de propósito. Família, ninguém toca. Esta é só minha. Ninguém toca nesta faca lá em casa. E, portanto, é também levar aqui a nossa amizade e agradecer a oportunidade. Obrigada eu, Sr. Presidente. Olha, e achei muito bonito, não sabia, não fazia ideia, estamos sempre a aprender aqui, adorei, que nada corta esta amizade. Muito obrigada, Diogo, obrigada pelo vosso trabalho e que corra muitíssimo bem este 5º Encontro Mundial das Capitais de Cutelaria. Agora a contar com a vossa visita. Agora, 1, 2 e 3. E nós também contamos com o Sr. Presidente sempre aqui a apoiar o nosso Conta Lá, que é um projeto, incrível e que parabéns. Vai contando o território desta forma também. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Ora bem, é assim, acabámos, não é? Isto agora é assim, é uma viagem muito rápida. Estamos com este horário um bocadinho mais curto, mas amanhã cá estaremos à mesma hora, com ótimos convidados, como sempre, para fazer a viagem consigo, porque só assim é que isto é bom. É com um comboio cheio, uma intercidade cheia de bons passageiros. Até amanhã.